Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: Boa noite, André. Atualmente, separação total de bens evita problemas caso o relacionamento não dê certo? Ou é colocar bens materiais acima do amor? Colocar bens materiais acima do amor? Gente, eu acredito no seguinte. Veja bem, aqui talvez precisasse também de um advogado aqui do lado falando sobre essas vantagens, tal. Mas assim, eu acredito que a lei, a partir do momento que a lei é criada, ela é criada para evitar alguns problemas. Não é assim? A partir do momento que a lei é criada, é promulgada, ela tem como objetivo minimizar danos. Eu acredito que o objetivo da lei é esse. Então, a partir do momento que existe esse instrumento jurídico da separação total de bens, criatura, se isso pode ser feito, então, eu estou colocando acima do amor? Não. O que a separação total de bens ela garante? Garante que cada um fique com aquilo que adquiriu. Eu vou até dar uma pesquisada no Google aqui, separação total de bens, para a gente falar mais com propriedade. Olha aqui, gente, até tirei meu óculos porque, ai meu Deus, bem, tô naquela fase que tem que ter óculos para uma coisa, apesar desse ser multifocal, para olhar no computador nessa distância que eu tô, ele não serve. A separação total de bens é um regime patrimonial que garante a independência do patrimônio de cada cônjuge, mesmo após o casamento. Nesse regime, os bens adquiridos antes e durante o casamento permanecem na propriedade individual de cada um, não havendo divisão do patrimônio em caso de separação ou morte. Para oficializar a separação total de bens, é necessário que o casal assine um pacto antinupcial em cartório antes do casamento. No caso de união estável, é necessário assinar um contrato de união estável com cláusula do regime de bens. Antes de eu continuar lendo aqui algumas características da separação total de bens, eu só pensei numa coisa aqui. Eu, por exemplo, já atendi aqui um cara que ele começou a se envolver com uma moça, ficou transtornado, ficou louco porque a moça deu um chá de periquita nele. E você sabe que quando a pessoa toma o chá de periquita, meu bem, fica uma coisa que eu vou falar pra você, hein? Olha, gente, como o povo perde tudo, assim, perde a cabeça. Isso é uma coisa que eu ouvia desde criança. Eu lembro quando eu era criança, aqui, olha que é uma cidade pequena, eu via, nossa, fulano perdeu uma fazenda. Oi, rapaz, olha, perdeu a cabeça por causa de mulher. Eu era criança e já escutava isso. Hoje, atendendo, eu vejo o quão isso é real. Então, esse cara ficou transtornado por causa dessa moça, tava quase colocando a família a perder. E ele colocava aqui pra mim, nossa, André, mas olha, minha esposa sempre foi muito batalhadora, muito guerreira, tal. Aliás, eu só tô onde eu tô hoje por causa dela. Porque a gente se casou, ela logo engravidou, ela logo ficou grávida, então ela teve que abrir mão de fazer faculdade. Para eu fazer, foi assim, não foi que ela logo engravidou, não. Eles se casaram e aí, para ele poder estudar, ela teve que abrir mão dela estudar, dela fazer uma faculdade. Porque senão eles, enquanto casal, não conseguiam manter a casa, se os dois tivessem que fazer faculdade. Então ele fez, ela não fez, certo? Ela continuou trabalhando lá, ganhando um salário, por exemplo, e ele então fez a faculdade. Ela abriu mão disso. E depois, quando ele estava terminando a faculdade, ela ficou grávida. E aí então ela começou a cuidar do filho, né? Ele, logo depois que terminou a faculdade, foi promovido no trabalho. E dali se sucederam outras promoções, e hoje, se eu não me engano, ele era chefe do departamento dele lá. E ela, então, foi ficando em casa para cuidar do filho, depois, continua com ele, né? Eu fui promovido, continua em casa. Então, assim, foi chegando à conclusão de que, né, que era melhor ela ficar em casa cuidando do filho, das coisas e tal, já que ele estava progredindo na carreira e tal. Então, tá vendo que nesse caso, por isso que ter vários casos na cabeça ajuda, né? Nesse caso, tá vendo como a separação total de bens, ela não seria justa nesse caso? Não seria. Por quê?
Porque agora ela ficaria com uma mão na frente e outra atrás, sendo que ela abriu mão, sabe, de fazer a faculdade e tal, por conta dele. Então tá vendo que aí ele foi progredindo, porque ela tá nos bastidores. Por isso que eu falo que tudo tem um contexto. Tudo tem que ser analisado e visto dentro de um contexto. Algumas características da separação total de bens são: cada cônjuge é responsável pelos seus próprios bens e dívidas, sem direito à partilha em caso de divórcio. Agora aqui, tá vendo? Lendo isso aqui, ó, me fez lembrar de um outro caso também. Não. Só que esse caso que eu lembrei, o cara fez as dívidas no nome dela. Ela não trabalhava porque ele não deixava ela trabalhar e ele fez dívidas no nome dela de 100 mil reais. Então, quer dizer, nem poder terminar com ele ela podia. E aqui também, no caso de separação, tá vendo? As dívidas seriam dela. Um cônjuge não precisa de autorização do outro para comprar ou vender imóveis ou outros bens. O cônjuge pode deixar claro se quer deixar ou não uma porcentagem dos seus bens para o outro no caso de morte ou separação. É verdade, né? Separação total de bens. Se eu comprei um apartamento, a hora que eu morrer, eu deixo para quem esse apartamento, se eu quiser não deixar para o meu marido, eu posso deixar. Olha, então não. Nossa, é um regime severo mesmo, hein? É obrigatório nos casos de casamento com maiores de 70 anos ou com menores de 16 anos de idade. Ah, tá. Esse regime de separação total de bens, ele é obrigatório se for com casamento com maiores de 70, ou seja, não tem como dar o golpe do baú, e menores de 16. A separação total de bens pode ser uma boa opção para casais que já possuem um patrimônio constituído. Aí, tá vendo? Agora aqui já então vai de encontro com aquele caso que eu acabei de contar aqui, do cara que foi progredindo na carreira. Então, é uma boa opção para casais que já possuem um patrimônio constituído e desejam destiná-lo aos filhos ou a outros familiares. Ainda bem que veio a observação final aqui, tá vendo? Então, se você já tem patrimônio constituído, então, eu já fui casado, junto com a minha esposa nós construímos, né, um grande patrimônio, agora nós nos separamos, eu já dei a parte dela, eu continuo com a minha parte, essa minha parte também vai ser dos meus filhos, e agora eu quero entrar num outro relacionamento. Aí, esse regime. Mas e a outra pessoa que eu estou entrando? Ela já tem também um patrimônio constituído? Enfim, é por isso que aí entra na análise de contexto e no pensamento, né, de cada pessoa. Então, agora, eu realmente não acredito que num caso desse, onde eu vou me envolver com uma pessoa que já foi casada e aí ele já tem um bom patrimônio, e aí ele fala que vai se casar com separação total de bens, e eu falar, então eu não quero. E aí, nesse caso, eu estou falando por quê que eu não quero? Enfim, a discussão é ampla, né, gente? O que você acha? Deixa aí nos comentários, porque é uma discussão bem ampla. Tá vendo como tem coisas que não são simples? Não são. Por isso que não tem receita pronta, por isso que não tem fórmula mágica, por isso que tem análise de contexto, particularidades de cada pessoa, de cada indivíduo, o que cada um traz dentro de si. E o negócio é bem mais amplo, não tem receitinha pronta não. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Deixe também o seu joinha se você curtiu aí o vídeo, e você pode também compartilhar com seu amigo, com um familiar seu. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.